Eu penso que é uma grande covardia dizer prega para que depois que você ministrar a gente vá para o churrasco. Eu acordei às 5h30 da manhã, fui estudar, fui orar, cheguei aqui às 10:50, dobramos o joelho, oramos ao Senhor, e há alguns barulhos que estão fazendo aqui. Então eu estou achando que é melhor eu dar a saudação apostólica e dizer para que nós vamos para o almoço. Não é melhor, pastor? Não? Se eu começar a pregar, vocês vão se arrepender. Pense bem, eu vou te dar uma segunda chance. Se eu começar a pregar, que horas que é agora, pastor? Horas? 11h30. Tem certeza? Então vamos lá. Atos capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Queridos, eu quero aqui externar a minha gratidão ao Senhor por estarmos nesta casa, neste dia tão festivo. Louvar a Deus pela recepção que temos recebido nesta casa. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos dado alguns privilégios. E este é um dia de um grande privilégio para nós. Estarmos aqui no dia do pastor, fazendo parte deste grande encontro espiritual, aonde o vosso líder foi homenageado com tantas boas palavras. Irmãos, a árvore se conhece pelos seus frutos, e o que nós ouvimos aqui, a mim que sou desconhecido e conheci o pastor Fernando hoje, me tirou lágrimas, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu vi isso nos testemunhos, vi isso nas expressões da carta tão linda que a serva de Deus pôde fazer menção. Duas coisas me chamaram a atenção. Toda a carta foi linda, muito bem lida, muito bem aplicada, explicada. Agora, a expressão, o seu ministério é tratado com excelência. O Senhor não tem somente o ministério, mas o trata com excelência. E a segunda expressão, o Senhor nos ensinou a achar água em terra seca. Isso marcou. Isso me marcou. Eu tenho 20 anos de conversão, de fé, mas eu tenho apenas 30 dias de pastoreio. Então, eu espero que daqui a alguns anos eu tenha uma igreja nesse nível, que possa encontrar em mim aquilo que eu vi que eles encontraram no Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Que o Senhor o abençoe. Ao Senhor, a sua esposa, porque o homem sozinho, ele tem um problemão. A Bíblia diz que a mulher sábia tem um poder que não foi dado a ele. Esse poder foi dado só às mulheres. Ela edifica a sua casa. Estamos sob a missão do homem. É muito mal interpretada a palavra submissão nos nossos dias. A palavra submissão é estar sob a missão. Quando a mulher entende que a missão do homem é levá-la, assim como seus filhos, aos céus, ela inteligentemente se coloca sob a missão dele. Então, submissão é estar sob a missão dele. Então, eu louvo a Deus também pela vida da vossa pastora e de todos os pastores que estão aqui. Jovem pastor, jovem, eu vou fazer 49 anos
E eu glorifico a Deus pela sua vida como um jovem pastor, e assim a todos aqueles que aqui estão. Caleb também, que deve completar uns 18, 19 esse ano. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Amém, meus irmãos? Vamos falar sobre reino, irmãos? Vamos ou não? Então abra aí sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Se o meu amado irmão puder me ajudar aqui nesse telão, isso. Vá até o capítulo 6, por favor. Eu não sei o nome dele, ele se apresentou, mas eu esqueci. É o segundo filho? É o primeiro. É o primeiro, Fernando? Fernando, filho. Fernando, eu gostaria de ter a vitalidade que você tem, Fernando. Gostaria de pular, dançar, mas os 49 a gente já vai puxando um pouquinho freio de mão. Que Deus lhe abençoe, meu filho. Vamos para o verso 6. Mas eu gostaria que depois você voltasse para o verso 1, porque nós vamos explorar 7 versos aí na Bíblia, falando acerca dos deveres da igreja nos dias de hoje, ou as características de uma igreja profética. Capítulo 3 do livro dos Atos, segundo tratado de Lucas, verso 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não tem a Bíblia, nos acompanha aqui no telão, por bondade. E Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero pegar um ganchinho aí no meio desse negócio aí. Mas o que tenho, isto te dou. Diga comigo: mas o que tenho, isto te dou. Só para gravar mais uma vez, diga: mais o que tenho, isto te dou. Amém. Queridos, nós precisamos entender que o nosso chamado, ele está consubstanciado em cima de 2 bases. Primeiro, o privilégio, e segundo, a responsabilidade no mesmo. A Bíblia diz: não fostes vós quem me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Privilégio. Para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Aí entra a responsabilidade. Não existe privilégio desassociado de responsabilidades. Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito. E esse propósito, a princípio, é que o nome dele seja glorificado. E em segunda instância, é que aquele que está ao nosso lado seja abençoado. Nós não recebemos para nós recebemos para vocês. O pastor Fernando não recebeu um chamado, dons, e gerou frutos em sua vida para somente a si, mas para que ele pudesse dividir. Porque se a vida que em nós há não gerar vidas em outras vidas, esta vida não tem sentido de ser chamada de vida. Se a vida em que nós habita, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Então, se essa vida em que nós há não gerar vida em alguém, esta vida em que nós professamos não tem sentido de ser dita. A vida em que nós habita precisa ser transformada em vida para a vida de alguém. Como louvamos que somos sal da terra, que somos luz do mundo. Eu vi um louvor aqui que vocês louvaram, que eu nunca tinha ouvido ele, e eu fiquei prestando atenção na letra. Uma letra maravilhosa, letra essa para os dias em que nós estamos vivendo, para uma igreja profética, para uma igreja que entende a sua função na face da terra.
E Deus está, penso eu, que realinhando essa igreja para que a sua mente esteja condicionada ao que é o Rei dos Céus para nós e através de nós. Você não ora ao Senhor, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e diz: venha a nós o teu reino, para que você viva com uma mentalidade terrena, para que você viva com desejos terrenos, para que você não viva com um palavreado humano. Você, assim como ora, precisa entender que este reino tem leis, está calcado, firmado, estabelecido, consubstanciado em cima de leis. E dessas leis é aquilo que nós precisamos nos alimentar a cada dia. Por quê, pastor? Porque ninguém pode dar o que não tem, porque ninguém pode dar o que não possui. É por isso que eu tomei esse gancho do verso 6. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. E esse aqui é um texto que nos apresenta uma igreja em que eu penso que haja o aval de Deus. Este aqui é um texto que nos apresenta uma igreja que eu preciso olhar para ela e me espelhar nela. Aqui está uma igreja que sabia como se portar, como se conduzir, qual é o propósito de Deus para a vida de cada um deles, qual era a ideia de Deus para as suas falas, para o seu movimentar. É uma igreja que sabia os reflexos daquilo que precisava viver nos dias aos quais eles estavam propostos. Então eu quero tomar como gancho estes versos aqui, desde o primeiro verso até o verso de número 10, para trazer para a nossa vida, para que possamos fazer um paralelo, se estamos inclusos ou aquém daquilo que Deus deseja que sejamos, se estamos dentro desse contexto, se há o reflexo do reino sobre a nossa vida, se somos sal da terra e luz do mundo através disso aqui. E eu quero que você não fique bravo comigo se por acaso, porventura, sair alguma palavra confrontativa a você. Eu quero que você se alegre, porque eu vou me alegrar se eu te confrontar. Porque se o evangelho não me confrontar, esse evangelho do I99 barateado não vale de muita coisa. Agora, se ele me confrontar, ele tem o poder de arrancar um bandido e colocar 20 anos depois neste púlpito para pregar este evangelho que tem o poder de mudar vidas. Amém, meus irmãos? Vamos entender aqui alguns versos aplicáveis em nossa vida, no quesito a igreja que tem o poder de agradar o Rei do Céu. Existem N igrejas na Bíblia que você vai analisar que foram aprovadas, avalizadas ou rejeitadas pelo Senhor. Cada uma dessas igrejas tem coisas a nos ensinar, as que foram rejeitadas e as que foram avalizadas pelo Senhor. O texto nos diz assim: Pedro com João subiam juntos ao templo à hora 9ª da oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele junto a João, disse: olha para nós. E olhou, esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: o que lemos? Eu não tenho prata, ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E a Bíblia diz que entrou com eles no templo, andando, saltando e glorificando a Deus. E todos o reconheceram que era aquele que estava à porta do templo a pedir esmolas. A primeira coisa que salta, ou precisa saltar aos nossos olhos, no verso de número 1, é que a Bíblia diz que havia uma igreja que estava unida, e Pedro com João subiam juntos. O verbo juntar
dá o indicativo de que não havia alguém andando para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Havia um indicativo de que estes homens estavam unidos e reunidos dentro de um propósito. A palavra propósito, ela é tão forte na Bíblia porque Deus não se movimenta e nem tampouco quer que a igreja se movimente por achismos, por eu senti. Não, há um propósito. O nosso culto é racional e nós precisamos trabalhar dentro desta ideia de racionalidade, em cima do poder de Deus e daquilo que Deus deseja para nós. Haviam dois homens aqui formando a igreja. Enquanto você está só, você não é igreja, você é templo do Espírito. Quando você está com alguém, Deus está no meio dela formando a igreja. Aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí forma a igreja. Quando formou a igreja aqui, a Bíblia diz que estes homens, eles partem para o propósito estabelecido de Deus para a vida deles enquanto igreja. E o verbo juntar indica exatamente isso, que eles estavam unidos e reunidos dentro de um nome, através de um nome, o nome que tem o poder de mudar existências. Aqui não há espaço, irmão. Em nossa vida em Cristo não há espaço mais para dissensão, divisão, picuinha, disse-me-disse. Aqui só há espaço para uma coisa, o que? União. Porque quando a igreja está unida, o salmista traça um paralelo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Aí é o paralelo, é como óleo, olha aí o paralelo, é como o óleo. O Espírito de Deus na Bíblia está representado, simbolizado, tipificado em algumas coisas: vento, óleo, água e pomba, ramo, mas também está representado pelo Espírito. Então, a partir do momento em que a igreja está vivendo uma união, a primeira força que ela recebe é que Deus está junto a ela. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, desce sobre as vestes, desce sobre a orla de Arão. É ali. Aonde, pastor Marcelo? No meio da igreja? Não, no meio da união. O Senhor ordena duas coisas: a bênção e a vida para todo sempre. Então eu não preciso entrar para a igreja para receber a minha bênção. Eu só preciso ter comunhão com meu irmão, porque na comunhão o Senhor ordena, está ordenado, está decretado, está vaticinado. A bênção é a vida para todos sempre. A união dentro do contexto da igreja é a maior força que a igreja pode possuir. Por quê, pastor? Porque Deus sempre deu ordem de dois em dois, porque se um cair, o outro o levantará. Então enquanto houver a união no meio desta casa, a bênção de Deus já está liberada para você, a vida de Deus já está liberada para a tua vida. A primeira coisa que eu preciso entender desse texto em relação a uma igreja saudável, que tem o aval de Deus, é que nós precisamos estar unidos e reunidos, entendendo que somos parte de um corpo. Se o meu braço direito está com dores, eu vou ter problema para o braço esquerdo, porque a força que ele vai ter que empreender é dobrada, porque o direito não está conseguindo se fortalecer ou segurar algo. Então, se nós somos um corpo, nós precisamos agir em unidade, para que essa unidade possa trabalhar num propósito de Deus, e nesse propósito a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, venha a ser estabelecida sobre nós. Segundo fator é que essa igreja não estava unida sem propósito. Essa igreja estava unida, mas havia um propósito estabelecido sobre a vida deles. Não era uma igreja que andava despropositadamente. Não eram crentes que iam para a igreja despropositadamente. Eu quero crer que aquele que não tem propósito,
ele só consegue enxergar a ponta do seu nariz. Aquele que não tem propósito, ele só consegue andar em círculos em torno de si próprio. E quem anda em círculo não vai chegar a lugar algum. A Bíblia nos apresenta exatamente moldes de homens que tinham propósitos estabelecidos em a sua vida. Qual era o propósito aqui, pastor? E Pedro com João subiam juntos ao templo à hora 9 da oração. 3 horas da tarde, havia um propósito estabelecido. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Igreja que não ora é uma igreja que para de respirar. Eu penso que a oração no meio da igreja é como o seu pulmão funcionando a 100 por hora, é a respiração. A igreja precisa dobrar os seus joelhos. Por quê, pastor? Porque eu não enxergo o mundo espiritual sem isso, porque eu não vislumbro, porque eu não visualizo, porque eu não consigo ter sonhos, projetos, enxergar o propósito de Deus para a minha vida, sem que haja isso em minha vida. Os joelhos da igreja é aquilo que de mais importante nós temos. A partir do momento em que a igreja ora, ela tem o poder de descortinar os céus, descobrir a boa, agradável e perfeita vontade, descobrir qual é o próximo passo, descobrir o que é que eu devo fazer, descobrir coisas que estão encobertas. Deus ainda tem os tesouros das escuridades para dar. Aqueles que têm tempo, gastam tempo, se é que eu posso usar a palavra gastar. Aqueles que se abrem mão de si próprio para doar-se ao Senhor. Aleluia. Irmãos, não fica bravo com o que eu vou falar aqui. Pelo amor de Nossa Senhora do Círculo de Oração, não fique bravo comigo. O problema da igreja é que tem muita gente viva e não morta. O problema da igreja é que mente a todo culto dizendo que ele cresça, que eu diminua.